Você tá planejando ir para os Estados Unidos? Já tá com aquele friozinho na barriga, assim, de imaginar que tem que ir lá no consulado passar na entrevista, né? Eu sei como é. Eu já tive lá 2 vezes. E eu quero dividir aqui com vocês, compartilhar como foram as 2 entrevistas, como eu saí do visto negado ao visto aprovado e mostrar para vocês como era a minha situação aqui no Brasil quando eu fui pela primeira e pela segunda vez lá no consulado. Vem comigo! Gente, é totalmente normal e compreensível você estar nervoso na hora de fazer a entrevista. Você ficar nervoso na hora de preparar a documentação, porque, gente, é uma situação de muito estresse mesmo. Você nunca sabe o que a pessoa vai te perguntar, você nunca sabe se o que a pessoa vai te pedir tá lá na tua mão, se aquele documento está na tua mão. E você sabe que vai dinheiro, né? Atualmente é $160 por pessoa que aplica lá para o visto americano, né? Então, você querendo ou não, hoje o dólar está a 13,80 no câmbio que eles usam lá no consulado. Então, 160 vezes 3,80, hoje está saindo R$608 por pessoa a taxa de visto. E lembrando que essa taxa não é reembolsável caso o seu visto seja negado. Mas uma vez que você pague, você tem até 1 ano para fazer o agendamento do visto, né? Então vamos lá. Gente, para chegar até o meu visto negado, eu quero que vocês vejam e acompanhem comigo como era o meu status aqui no Brasil. Quem era a Amanda, na primeira vez que ela tentou o visto americano, lá em 2010, quando teve o visto negado. Então vamos lá. Minha idade na época, 24 anos. Quando eu apliquei o visto americano, eu estava estudando ainda, eu estava na faculdade, mas quando eu iria fazer a viagem, eu estaria já graduada. Emprego eu não tinha, porque eu estava fazendo estágios e, né, estágios não remunerados. Para quem não sabe, eu sou farmacêutica. E pelo estágio não remunerado, a gente não tem renda, né, como comprovar renda, mas toda a minha viagem, tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos, seria custeada pelo meu pai, né? As 2 viagens seriam custeadas por ele. Quando eu fui fazer a tentativa do visto, eu tinha em mente que eu iria sim para os Estados Unidos num final de semana lá para Nova York, ou quando estivesse em Niagara Falls, atravessar a fronteira ali para Buffalo. Como eu morei no Canadá 2 anos, seria interessante ter essa opção de viajar para os Estados Unidos, porque é tão perto, né? Era só um pulinho e eu já estava lá. Então eu queria ter essa oportunidade de ir para lá. Foi essa a minha intenção, ok? Porque eu não tinha a intenção de estudar nos Estados Unidos, eu queria estudar no Canadá. Eu estava com a carta de estudos para uma escola no Canadá e levei a carta, inclusive. Eu só não tinha o visto do Canadá no passaporte, porque eu precisaria de um tempo maior para deixar meu passaporte no consulado canadense. Vocês vão acompanhar aqui comigo num outro vídeo como funciona o visto do Canadá. Vocês vão ver que o visto do Canadá não é você vai fazer uma entrevista pessoal. Não, você manda os seus dados, os seus documentos e lá fica por um tempo enquanto está sendo analisado. Então eu precisava do passaporte para ir no consulado americano. Logo, eu fiz primeiro a entrevista no consulado americano, depois eu despachei o meu passaporte para o consulado canadense para eles fazerem análise lá e me dar o visto depois de aprovado. Então, esse era o meu status. 24 anos, desempregada, custeada pelo pai, indo fazer intercâmbio de 3 meses no Canadá. Se você não acompanhou meu vídeo, clica aqui nessezinho que eu tô mostrando pra vocês como foi um pouco do meu intercâmbio, lógico, né? Bem curtinho, só pra vocês verem como foi. E também a cidade de Toronto, que foi onde eu morei durante esses 2 anos. E logo a cidade de Niagara Falls, que era também um dos motivos pelo qual eu queria ir para os Estados Unidos, porque eu tava ali, Niagara Falls de um lado, Niagara Falls do outro, eu queria também ver como que era do outro lado. Bom, voltando ao visto americano. Quando eu fui fazer o visto, eu levei de documentação a carta da escola de aprovação do Canadá, lá em Toronto.
Eu levei também a carta de custeio do meu pai, extrato bancário do meu pai, o imposto de renda, lá, a declaração do imposto de renda dele. Levei a carta da faculdade, porque eu ainda era estudante. Levei também o documento do carro que eu tinha no meu nome na época. Levei o documento do carro do meu pai. Levei a escritura da casa do meu pai. Tudo que vocês imaginam que pudesse comprovar que eu tinha situação financeira estável para poder viajar para os Estados Unidos, eu levei. Quando eu cheguei lá, ele me fez 3 perguntas. Primeira, quantos anos eu tinha? Segunda, quanto tempo ficaria na cidade, né? Que eu tinha colocado lá no formulário DS60 quando eu preenchi. Eu coloquei que eu ficaria em Nova York por 3 dias, porque essa era a minha intenção, passar no final de semana. Então eu coloquei lá no formulário 3 dias em Nova York, permaneci na conversa, permaneci com o Nova York por 3 dias. E ainda expliquei para ele que eu viria de Toronto, então para mim eu estaria perto e iria de lá. Tudo bem. E ele me perguntou também o que eu fazia aqui no Brasil. Então as minhas respostas foram: olha, eu tenho 24 anos, atualmente sou estudante de farmácia e estou indo para o Canadá fazer um curso de inglês regular de 3 meses. E eu não podia mentir, gente, porque a minha carta explicava isso. Então, por que você não falou que você ia passar uma semana? Por que você não falou que no Canadá você ia passar um mês? Ou que você ainda era estudante, já que você tinha a carta da faculdade falando que você era estudante? Gente, eu não podia mentir. E, aliás, eu não queria mentir pelo fato de que eu estava com a carta de estudos no Canadá. E na carta estava escrito 3 meses de estudo. E também a minha maior dúvida, além de não querer mentir, porque eu sou uma pessoa que, se eu mentir, além de eu me cobrar muito pela mentira, eu posso esquecer o que eu falei e falar outra coisa, né? Eu falei pra ele toda a verdade porque eu também tinha muito medo de que os sistemas se conversassem e eles falassem assim pra mim, ó: não, você tá falando o Canadá negar o visto porque você falou nos Estados Unidos que você vai ficar um mês, como que a sua carta dá 3? Então eu não quis nem mentir e nem correr o risco de ser pega na mentira, né? Bom, então foi isso que eu falei pra ele. Depois que eu falei tudo isso, ele ficou no computador, digitando. E eu muito nervosa. Gente, eu estava muito nervosa. A minha entrevista não durou 5 minutos, para falar para vocês. O tempo maior foi de coleta de digitais. Quando ele terminou de digitar, ele falou assim para mim: senhora, o seu visto, senhorita na época, né? Seu visto está negado. Minha cara foi no chão, porque toda a documentação que eu levei, vocês lembram? Eu levei um monte de coisa. Ele não pediu nada. Ele não pediu nem a carta de custeio. Ele não pediu em absoluto nada. Nem carta da escola dizendo que eu estava aprovada para fazer o curso. Nada, gente. Nada. Aí eu sei que você não pode questionar muito, mas eu perguntei pra ele na hora mesmo. Falei: desculpa, mas por quê? Ele falou assim pra mim: porque a senhora não me mostrou vínculos. Que a senhora não me mostrou vínculos fortes o suficiente que demonstrassem que a senhora voltaria para o seu país. Eu tentei argumentar ali na hora, eu sei que eu já não poderia fazer mais nada porque o meu visto já estava negado no sistema, mas eu perguntei pra ele, eu falei: viu, mas eu tenho a carta de custeio do meu pai, eu tenho a carta de aprovação da escola, tenho o carro no meu nome, todos os extratos do meu pai dos últimos 3 meses estão aqui e você não pediu pra ver nenhum. Ele respondeu assim pra mim, gente, e isso me deixou muito chateada: volta amanhã. Na hora que ele falou volta amanhã, ainda ele fez assim: volta amanhã então. Tipo, poxa, não acredito que você tem tudo isso e eu não vi. Foi um tipo de deboche e aquilo me deixou muito chateado. Bom, quando eu recebi a negativa, eu só recebi um papel dizendo que os Estados Unidos, eles apoiam o direito de ir e vir. No entanto, eles se restringem a receber
algumas pessoas que possam trazer problemas econômicos para o país, enfim, né? É uma carta, assim, explicando por que o meu visto teria sido negado, mas nada palpável, porque, 24 anos, desempregada, tudo bem, mas ele não viu o outro lado, que eu estaria em outro país, que eu teria, sim, a intenção de fazer só uma viagem de final de semana, porque eu não investiria todo o dinheiro que eu investi no intercâmbio para ir para outro país, né? Só para ter um visto aprovado, enfim. Saí de lá muito revoltada. Viajar para os Estados Unidos era uma coisa muito far away para mim, porque eu não tinha mais interesse de nem pisar nos Estados Unidos, quanto mais no consulado de novo, né? 8 anos depois, com a taxa a $160, meu marido, esqueci de falar que na época eu estava solteira, tá? E também tinha esse agravante lá pra eles. Meu marido é apaixonado pela cidade de Nova York. Ama. Já eu, lembrem que a partir de 2010, aquele país dos Estados Unidos pra mim era um ponto escuro no mapa. Não era um lugar que eu pensaria em ir. Não. Eu conheceria o mundo inteiro, menos os Estados Unidos. E meu marido teve o insight de que nós deveríamos ir passar o inverno em Nova York. Até porque nós iríamos para Toronto, na casa de uma amiga minha, e iríamos para Nova York também conhecer. E ele ficou no meu ouvido falando que a gente precisava tirar o visto americano, porque com certeza iria ser aprovado. Porque ele iria responder tudo, que eu não precisaria nem falar com o entrevistador, a menos que o entrevistador falasse comigo. Por favor, vamos tentar, por favor, vamos tentar. Se você não for, eu vou sozinha. Se você não for, eu vou sozinha. Eu falei, meu Deus, é capaz de eu prejudicar ele, né? Se ele tá indo tirar um visto de turismo, por que ele não tá trazendo a esposa? Ele vai viajar sozinho? Vou eu pagar taxa de novo, fazer todo aquele formulário DS-160 novamente. Gente, formulário, site da imigração dos Estados Unidos. Vou deixar tudo aqui para vocês na caixinha de descrição. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá pro site, deem uma olhada. Também escrevam aqui nos comentários que eu vou responder tudo que eu conseguir responder para vocês aí, de acordo com o que eu vou buscando de informações. Então, voltando, fiz todo o formulário do DS-160. Ele preencheu também. Só tivemos muito cuidado de colocar a mesma informação e colocamos lá, inclusive, um hotel em Nova York. Por quê? No formulário, você tem que colocar aonde você passaria, o tempo que você passaria, em qual cidade você estaria e aonde você estaria. Então, nós colocamos que nós passaríamos 8 dias em Nova York, colocamos um endereço de um hotel centralizado ali em Nova York, e a data provável. Aí nós colocamos que nós iríamos ficar 8 dias na cidade de Nova York, num hotel mais ou menos centralizado ali, que eu busquei no Google. E também coloquei que nós estaríamos lá numa data provável, até coloquei um pouco antes. Eu coloquei em meados de maio, porque, né, era uma data mais próxima. Porque a minha ideia era assim, se negar agora, já no começo do ano, eu posso ter uma outra oportunidade e tentar novamente até o fim do ano. Na minha cabeça era isso, mas se eu tivesse negado de novo, acho que eu não iria mais mesmo. E na hora de preencher o bendito formulário tá lá, você já teve um visto americano negado? Aí, sim, lindo, né? Aquele sim parece que tem uma tela imensa, parece tum, sim. Por que o seu visto foi negado? A minha vontade era de colocar, não sei, mas eu coloquei que provavelmente eu não tinha vínculos suficientemente fortes para me manter no país, de acordo com a visão do entrevistador. Botei tudo lá. Vou passar na entrevista. Gente, meu marido falou, pode deixar que eu falo tudo, não fica nervosa, que você vai ficar nervosa, você pode se prejudicar, então pode deixar que eu falo tudo. A gente tinha decorado o endereço do hotel, onde nós iríamos, atrações que nós veríamos lá, o valor que nós levaríamos de dinheiro,
toda a mesma coisa que eu levei no primeiro visto, eu levei no segundo, tanto o meu quanto dele, né? Porque agora a gente teve que levar de 2 pessoas. Extrato bancário, documento de automóveis, escrituras de apartamento, tudo. Inclusive a minha carta de empresa, né? Que eu sou empresária, e dele, da empresa que ele trabalha. Levamos tudo. Cheguei lá, ficamos numa fila. A moça que tava na minha frente teve visto negado. E eu já tava ficando muito nervosa, porque você escuta. Porque tem os microfoninhos assim que fica saindo o som. Mas esse entrevistador, que seria o meu, ele não estava falando no microfone. Mas a gente consegue ouvir, porque você tá tão nervosa que você fica tão assim ouvindo tudo, que eu consegui ouvir que a moça da minha frente teve visto negado. Quando ele estava explicando para ela o porquê que o visto dela tinha sido negado, um mocinho que cuida lá de você pegar a fila certa para não ficar esperando, ele me chamou e me direcionou para outra fila, que era justa a fila da mocinha falando no microfone. Eu falei assim pro meu marido, eu não acredito que a gente vai justo na mocinha falando no microfone para ficar mais nervosa que tá todo mundo me ouvindo. Dito e feito, né? Aí meu marido deu os passaportes pra entrevistadora. E ela simplesmente direcionou todas as perguntas possíveis pra quem? Pra mim. Eu que não falaria nada, fui aqui e falei tudo. Gente, mas eu não sei explicar pra vocês o quão nervosa eu tava. Meu estômago eu já não conseguia nem imaginar o que era comida. Porque eu tava, sabe assim, não quero nada. Nós estávamos lá às 11h30 da manhã, não tinha ninguém no consulado, acho que se tinha 10 pessoas, tava uma em cada cabine e foi muito, muito rápido. Cheguei lá, ele deu os passaportes e ela total conversando comigo. Pra onde vocês vão? Ai, a gente vai pra Nova York. Por quantos dias? Repara que tudo que eu tinha escrito, eu tinha que manter de informação. Eu não poderia falar outra coisa diferente, né? Falei que iria pra Nova York e falei o período, só 8 dias. Ela falou assim pra mim, o que você faz? Eu falei pra ela que eu tenho uma escola de inglês. Ela falou, você fala inglês então? Eu falei, falo. Aí dali pra frente ela começou a falar inglês comigo. Ela queria saber quantos alunos eu tinha na escola e qual era o número de professores que eu tinha na escola. Como falei pra ela, aí ela só perguntou pro meu marido assim, o que você faz? Aí ele falou que ele é analista e o nome da empresa que ele trabalha. Ela voltou pra mim pra perguntar se a gente tinha filho, eu falei que não. E uma outra coisa que ela me perguntou, ela perguntou pra mim, ela não perguntou pro meu esposo, é se eu havia estado fora do país. Eu falei que sim, aí ela perguntou quais países. Eu falei Canadá, falei da Argentina, que tinha sido mais recente, e falei que fiz um tour na Europa, conhecendo Inglaterra, Irlanda. Quando eu falei assim, ela falou, não, pode, tudo bem, obrigada. Encerrou-se o assunto, aí ela começou. Ela só falou assim pra mim, senhora, pode pôr a sua mão direita. Aí eu pus minha mão direita. Senhor, pode pôr sua mão esquerda. Ele pôs a mão esquerda. Seu visto foi aprovado. Aí, pronto. Ela me deu o papel dizendo que dali 5 dias úteis eu receberia um e-mail me informando como proceder para retirar meu passaporte já com o visto. E depois de ela fazer todas essas perguntas, eu voltei com a pasta tão fechada quanto ela foi. Eu não retirei, não mostrei nada além do passaporte. Então, o que ela tinha de comprovação era a minha palavra, porque não mostrei nada físico para ela. Quais são as minhas dicas para vocês se vocês vão passar uma entrevista no consulado americano? Gente, por mais que eu fale para vocês, fiquem calmos, vocês não vão ficar calmos, porque é normal ficar nervoso, você não sabe o que tá te esperando, e isso acaba te prejudicando. Então, faça tudo de maneira consciente. Por mais nervoso que você esteja, se você falar a verdade, você não vai ter problemas. Porque você não vai correr o risco de mentir ou de errar a mentira, entendeu? Então faz tudo de acordo com a verdade. Se você for solteiro, se você não tiver emprego, alguma coisa assim, tenha a certeza de mencionar quem que vai pagar pelo seu curso, quem que vai pagar pela tua estadia no país, já na hora que ele começar a falar. Não faça que nem eu,
que não falei nada, aonde você vai? Eu vou pra Nova York e meu pai tá custeando, sabe? Pra ver se ele vai puxar alguma outra pergunta com respeito a isso. No dia, leve tudo mesmo. Por mais que não peçam, gente, é melhor você pecar pelo exagero do que pela falta. Porque se ele pedir algum documento pra comprovar o que você tá falando e você não tiver com o documento, o que vai acontecer? Ou você vai ter que voltar no outro dia, ou ele vai falar que foi negado devido à falta de comprovação, né? Então, para não correr esse risco também, leva tudo. Tudo que comprove seu status no país, tudo que comprove a sua renda no país, tudo que comprove que você tem estabilidade financeira para se manter nos Estados Unidos enquanto você estiver lá. Tudo que você consiga comprovar que você não está tendo a intenção de imigrar ilegalmente para lá, nem de trabalhar no período que você estiver lá. Isso é muito importante, porque é isso que eles se baseiam quando eles vão te dar o visto, aprovado ou não. Eles precisam ter certeza de que quando você terminar suas férias lá, terminar o período que você colocou no formulário, você vai voltar para casa. E respira fundo e responda a verdade, para você não se enroscar na mentira. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado as coisas que eu falei aqui no vídeo. Já deixa seu like. Se inscreve aqui no canal para você ver os próximos vídeos que eu for postando. Também eu tenho essas redes sociais aqui do canal. Segue o canal lá também. Fica bacana pra gente interagir mais, porque aqui os vídeos são de segunda, quarta e sexta, mas nas redes sociais eu apareço quase que todo dia. E a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Eu vou responder. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!